Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante: os conflitos emocionais e espirituais entre pais e filhos. Para isso a gente convidou uma pessoa muito especial, um trabalhador espírita lá do Guarujá, no litoral paulista, Adeilson Salles. Ele é trabalhador da Casa Espírita Modesto Cravo. Ele é palestrante, ele é autor de livros, principalmente para crianças e adolescentes, faz seminários em todo o Brasil. Seja muito bem-vinda, Adeilson. Tudo bem? Obrigado, Ana. Obrigado, Thelma. Alegria participar do Papo Espírita. Fiquei feliz e honrado pelo convite. E a gente vai falar sobre um assunto que é uma demanda urgente para os dias de hoje, né? A gente sabe, né? Até uma Alves está conosco também, menos Miriam. Adeilson, a gente sabe que a doutrina espírita valoriza tremendamente o relacionamento familiar, né, como parte da nossa evolução espiritual. Mas conflitos entre pais e filhos sempre existiram. Porém, esses avanços sociais, essas transformações que a gente tem vivendo, parece que vem, às vezes, exacerbando esses conflitos, né, geracional. Como escritor que você é e palestrante que fala sobre esse tema em muitas casas espíritas do Brasil, como é que você observa esse panorama hoje desse relacionamento entre pais e filhos? E parece que Leon Denis, que é um autor que a doutrina espírita lê muito, né, também tem algumas observações que ele faz sobre isso, apesar dele já ser do século, acho que retrasado, né? O que você pode falar para nós sobre isso? Bem, a questão, ela não é tão simples de se compreender, porque nós precisamos de mergulhar em alguns aspectos da vida humana, da sociedade humana, dos relacionamentos humanos. Nós estamos acostumados, e muitos de nós fomos educados e educamos dando voz de comando. Faça isso, não faça aquilo. Eu lancei um livro recentemente pela Folha Espírita, aquela editora que foi criada pela doutora Marlene Nobre, e o título do livro, ele reflete essa realidade conflituosa que a gente percebe hoje de maneira mais acentuada ainda, mas ele traz no seu título a raiz não apenas do problema relacional entre pais e filhos, mas de uma maneira geral os relacionamentos humanos. O título do livro é Filhos, Falar ou Conversar? Porque quem fala com os filhos, e tem gente que passa a vida inteira falando, não conhece os filhos que tem. Nós não podemos estabelecer uma ponte de uma relação saudável sem que a gente dê à outra parte um sentimento de pertencimento dentro da relação. Pertencimento passa pelo respeito. Então, a gente já está aí, quando eu disse que é muito complexo, é porque essas questões elas se arrastam há séculos. E houve períodos, né, infelizmente ainda se reproduz hoje em muitas casas, em muitas famílias, em que a criança não é respeitada e o adolescente também não é respeitado. Isso não é apenas uma questão desses dias, é uma questão civilizatória, porque houve épocas em que as crianças eram vistas e percebidas como mini-adultos, que não havia na criança uma idade psicológica inerente, específica àquela condição de desenvolvimento orgânico e, consequentemente, de um outro estágio psicológico. Falar com uma criança, gritando e desrespeitando a criança, como talvez tenham falado comigo, ou com você, ou com alguém que vai estar nos ouvindo, né? Aqui, realmente é algo que vai contribuindo para a construção do edifício psicológico, mental da criatura humana, não de uma maneira tão saudável, gera insegurança. Como eu disse, Ana e Thelma, o assunto ele é muito complexo. Mas eu queria só lançar essa primeira fala, porque a partir dela, né, filhos, falar ou conversar, já se abre uma janela enorme para a gente trabalhar e para que a gente possa trocar ideia aqui. Porque eu vou repetir o que eu disse, porque é a necessidade desses dias. Em todas as palestras eu falo a mesma coisa. Os nossos filhos precisam se enxergar nos nossos olhos, se ver nos nossos olhos e perceberem
que eles têm importância, que eles têm relevância para a gente. Desde a reunião da escola, não é? Isso é construção de memória afetiva, de segurança e de vínculo real, até o momento em que a gente participa da vida dos nossos filhos, não apenas na infância, mas na adolescência também. Então, existe aí duas questões que é importante a gente falar. Nós estamos no papo espírita, existem as questões espirituais e existem também as questões emocionais. Ivone Pereira, Ana e Thelma, em um dos seus livros, que a minha memória agora não me ajuda, ela dizia assim: 90% dos nossos problemas não são relativos a outras vidas, são relacionados à vida atual. E isso tem muito a ver com a maneira como nós nos relacionamos com a sociedade, com a família. O problema não é o que você fala com seu filho, é a maneira como você fala. Isso que você, Adeilson, você está falando é tão importante, né? Porque é como você estava falando a questão da antigamente tudo, né? Que a gente vai lembrando, assim, desde a Idade Média, a criança, adolescente, não passava de um mini adulto, né? Exatamente. As crianças se vestiam como os adultos, porque eram consideradas mini adultos. Exato. Então, assim, até assim, no contexto geral, não tinha esse vínculo afetivo de entender aquela pessoa como um ser humano pequenininho, ou pequeno, que a gente envolve. Então, assim, existia todo um distanciamento, né, Adeilson? Sim. Nessa convivência, né? Exatamente. Essa questão, eu disse que ela é civilizatória. A gente costuma acreditar, né, torna-se lugar comum, as pessoas afirmam que são questões espirituais, que a família é uma escola, tudo isso a gente sabe, é verdade realmente, mas as questões elas são muito abrangentes, são questões sociológicas mesmo, e a gente tem que ter um olhar mais aprofundado e mais abrangente para poder entender. A gente pode falar do desrespeito que tiveram conosco, agora você firme na fala. Nós fomos desrespeitados na nossa infância. Não tenho dúvida. Não porque eles eram ruins, é porque eles não tinham capacidade de compreensão. E muitas vezes nós também não respeitamos os nossos filhos. Então, a partir dessa compreensão, a gente entende que relações fragilizadas emocionalmente, elas abrem porta para as influências espirituais que são menos saudáveis. E aí, evidentemente, que eu costumo dizer, sabe, Ana e Thelma, quando a educação de uma criança ela é terceirizada e a adolescência vai aflorar reminiscências de vidas passadas, eclosão dos hormônios, né, numa sociedade que está absolutamente erotizada e o sexo banalizado, quando chega a adolescência, se a educação foi terceirizada na infância, o adolescente ele não tem vetores educativos íncitos nele, valores que deveriam ter sido passados pelos pais. Questão 383 e questão 385 do Livro dos Espíritos, da verdadeiro tratado educacional. E aí, quando os convites do mundo vão chegar, porque chegaram para mim, chegaram para você, Ana, chegaram para a Thelma, na nossa adolescência, os convites vão chegar para tudo, para fumar maconha, para qualquer coisa. Mas aí, quando a gente tem aqueles vetores, ou seja, aqueles valores, né, introjetados pelos nossos pais, eu posso até escolher fazer alguma coisa que não seja legal, mas eu tive uma educação. Então, o que a gente percebe hoje é que parece que existe uma ruptura, de certa forma, na educação, cuida-se da criança, e às vezes nem a criança é cuidada pela presença dos pais, e quando vem a adolescência, a situação se agrava um tanto mais. Nós não educamos corpos, nós educamos espíritos imortais. Isso é algo muito relevante e a gente precisa estar atento. Então, quando vem as reminiscências de vidas passadas, que isso é imperceptível para o adolescente, como foi para nós. Quem somos, na verdade, né, começa a aflorar. E eu não tenho vetores para ser o meu parâmetro educativo, porque a minha educação foi terceirizada, a chance de eu atender as minhas más inclinações ela é muito grande. E tem um outro fator, sabe, Ana, que a gente precisa falar muito hoje no meio espírita, e Thelma, a gente precisa considerar, que é a mediunidade na adolescência. Mediunidade na adolescência, se o adolescente vive algum tipo de conflito,
o conflito vai ser potencializado pela mediunidade. Então o pai pode estar discutindo com o obsessor, ou o filho está discutindo com o obsessor. Uau! É isso mesmo. É complexo, né? Eu quero trazer uma coisa que você sempre fala nesses seminários e nas suas participações em podcasts, que é essa educação de hoje extremamente materialista. Não que antes não tenha sido, mas hoje a gente tem mais acesso ao que as pessoas estão fazendo, né? A internet trouxe esse compartilhamento de informações, e as pessoas, os pais estão muito voltados para que os filhos passem numa boa universidade, cursem uma carreira que vai lhes dar ganhos materiais grandes. Nós estamos falando, claro, de uma parcela da população. Porém, ela pode estar presente de outras formas, em outras parcelas. Essa questão material, ela é muito mais observada, muito mais valorizada do que uma educação ético-moral e espiritual e emocional. Então, como que a gente pode dizer para pais que estão nos assistindo como abordar, né? Porque não que a gente não queira o melhor materialmente para os filhos, não estamos falando disso. É somente quando a gente aborda o material, né? Então, como que a gente passa para os filhos essa educação ético-moral? Tendo em vista uma coisa que você falou, muitas vezes os pais estão muito ausentes. E também não vamos aqui tratar de famílias que ambos precisam trabalhar, e é muito justo que trabalhem. Mas como lidar com isso? O que é um tempo que vai trazer esse tipo de formação para o filho? Em primeiro lugar, seja pouco tempo que você conviva com seu filho, é importante dar qualidade a esse tempo. Então, quando você estiver presente com seus filhos, largue o celular e esteja presente com seus filhos. Nós estamos vivendo um tempo dos órfãos emocionais, os órfãos de afeto. Os pais estão dentro de casa, mas não estão dentro da vida dos filhos, né? E quando eles estão em casa depois de uma jornada de trabalho cansativa, eles não se preocupam em alimentar essa qualidade, e desde que os filhos estejam dentro de casa, né, acompanhados, ocupados com alguma coisa, e invariavelmente se ocupam com celulares, com redes sociais, etc., isso acaba sendo danoso, porque as relações elas precisam de limites. Então, o primeiro passo seria importante, e aqui a gente não está na condição de condenar os pais. Os pais estão precisando de ajuda, viu, Ana? Thelma, os pais precisam de ajuda, e a gente precisa ter uma fala para desconstruir alguns modelos educativos que a gente acabou herdando também e acaba replicando em alguma medida. Então, ou indo para um oposto, né, Adeilson? Ou indo para um lado... Para permissividade demais, né? Exagerada. Então, a primeira coisa é abandonar o autoritarismo na educação. É parar de gritar, parar de comparar, parar de adjetivar os filhos. Porque isso faz com que se abra um abismo, uma distância muito grande dentro da relação. Se o meu pai me diz que eu não vou dar certo, se o meu pai me define por uma nota baixa, ele é a pessoa com quem eu menos vou querer ter intimidade. Se o meu pai senta do meu lado para assistir uma série na Netflix e aparece um personagem e ele começa a ironizar e fazer chacota sobre aquele personagem, eu posso ser como aquele personagem. Nas questões da sexualidade, o meu amigo tem também, se enquadra dentro desse papel do personagem, é homoafetivo, ou uma garota lésbica, etc., eu posso não estar nessa condição de experiência evolutiva, porque essas questões são de experiências evolutivas, mas o meu pai, então, ele me afasta. E a gente precisa tomar cuidado, porque a educação não é você colocar na melhor escola, dar o melhor plano de saúde, nem a melhor roupa. Isso a gente faz com os pets também. A gente dá boa comida, boa ração. Educação é estar presente na vida dos filhos, e vou repetir o que eu disse no início, que isso é determinante. Dar aos nossos filhos pertencimento.
abandonar o autoritarismo, mas não abandonar a autoridade. Quem dá autoridade é o amor e o respeito. Não é o grito, não é o berro, né? Então, veja... Perdão, pode falar, Ana. Não, eu estou pensando no seguinte, me veio à lembrança casos que a gente está vendo agora no noticiário de, por exemplo, estupros coletivos cometidos por adolescentes, né? Casos gravíssimos. Isso sem falar nos suicídios, nas depressões, nas ansiedades, na medicalização de crianças e adolescentes. São quadros bem fortes e muito complicados, né? Então, fala também sobre isso para a gente. Acho que a Thelma queria falar alguma coisa, né, Thelma? Não, eu estava lembrando, assim, minha neta estuda fora, né? E o colégio que ela estuda é um colégio muito rigoroso, com estudo, com disciplina e tudo. Mas a minha filha, meu genro, eles têm esse cuidado que você estava falando, esse diferencial de acompanhar, ela tem 16 anos agora, esse diferencial de acompanhar, eles frequentam uma igreja católica, então assim, desde pequenininha, eles sempre estão com ela, né, em todos os momentos. E o ano passado, um dos coleguinhas, assim, outra turma, um rapaz, um adolescente, ele se jogou, se matou no meio do pátio, né? Caiu do quarto andar, né? Morreu assim. E a gente vê como a necessidade e a importância dos pais, né? Estarem atentos, acompanhando não é de vez em quando, não, é desde sempre, né, Adailson? A questão, eu já vou comentar sobre o que você pediu, Ana, e vou pegar esse gancho da Thelma. A grande questão é não dar coisas para substituir os pais, né? Os pais não podem, eles têm que participar, devem estar presentes e interessados. Os nossos filhos precisam ser acompanhados, você precisa saber o que ele acessa, o que ele vê nas redes sociais. Isso não é falta de respeito, isso chama-se amor, chama-se cuidado, zelo, e isso é importante. O coração dos outros é terra que ninguém pisa. Então, os nossos filhos, já atendi casos e já vi casos em que havia uma condição de automutilação e de tendência ao suicídio, e tudo isso vinha acontecendo e os pais não enxergavam. E muitas vezes os filhos sentam ao lado dos pais no sofá e eles não enxergam o que está acontecendo com os filhos. E acreditam que pelo fato do filho estar tirando boas notas, estar dentro de casa, etc., isso é um indicativo de que eles estão bem. Nossos filhos sofrem angústias. A criança e o adolescente, eles não sabem verbalizar a melancolia. Não sabem dizer que estão melancólicos, aborrecidos ou tristes, mas eles sentem. E a gente, às vezes, não percebe. Então, o sentimento de uma criança, ele não é pueril, nem do adolescente. Por isso que é fundamental que nós estejamos presentes, que eles não se tornem órfãos. Presentes não a ponto de asfixiá-los e roubar-lhes a liberdade, né, constrangendo-os, mas estar presentes afetivamente, amorosamente, se interessar pelo universo deles. Não é querer trazê-los para o nosso universo. E essa questão toda, né, a sociedade do jeito que está, uma sociedade erotizada, adolescentes que não têm valores éticos, morais, a presença dos pais, afetos e tudo mais, tem uma tendência maior a se deixar levar por tudo que o mundo está vendendo como felicidade. Uma das coisas que se vende como felicidade é o sexo, né? E o sexo agora banalizado, como eu disse anteriormente. Então, se eu não desenvolvo valores éticos, morais, empatias pelo meu semelhante, e isso também passa pelos pais, né? Se os pais não são pais empáticos, como eu disse há pouco, se eles são pessoas insensíveis para o consemelhante, os filhos da mesma maneira podem, em alguma medida, né, que também são responsáveis, replicar esse modelo.
Então você observa casos assim terríveis acontecendo, a gente pode acreditar a tendência do espírito, mas também a falta de educação, a falta de limites e a falta da presença da família. Eu queria fazer um parênteses para dizer, eu, Adeilson, entendo como família qualquer tipo de família. Onde existe respeito, amor, eu considero que seja uma família, independente de gênero daqueles que constituem a família. E Adeilson, quais são... desculpa, Thelma, pode falar. Não, Quer falar? em relação à capacitar os filhos para esses valores morais, né? Porque como a gente está num programa espírita, né? Eu acho que seria importante você abordar isso, sobre essa capacitação moral. No caso, a minha neta tem essa capacitação moral numa igreja católica, os pais dando esse apoio. E eu acho que todas as igrejas cristãs, né, teriam essa importância de capacitar os filhos nessa questão emocional, moral, material, psicológica, né, Deus? A espiritualidade, ela hoje até nos meios científicos, ela é vista como um instrumento. Por exemplo, nos meios acadêmicos, na medicina, como um instrumento para ajudar a pessoa a superar a enfermidade. Então é mais um recurso. No combo daquilo que a gente tem que oferecer para os nossos filhos, além da nossa presença, do nosso exemplo, passar valores também espirituais, independente da religião. Nós estamos num programa espírita, então entendemos que as mensagens, as informações que o espiritismo traz para a compreensão até dos conflitos dentro de casa, né, para a gente desenvolver um sentimento de compaixão, de entendimento com os nossos pais, para a gente parar de olhar para os modelos que o mundo propõe e fazer um esforço para aprender a amar o humano que está por trás do modelo. Então, o pai não é perfeito, a mãe não é perfeita, mas eles têm uma história também. Eu digo isso para os jovens. É importante prestar atenção na história do seu pai. E quando eu pergunto para eles, você sabe quem é seu pai? Eles levam um susto. Alguns me dizem, meu pai é médico. Eu falo, não, seu pai não é médico, seu pai não é engenheiro. Quero saber quem é o ser humano. Como é o nome do seu pai? Alguns me dizem o nome. Então, agora vamos tirar o título de pai dele, vamos olhar para o José, para o Henrique, seja lá o nome do pai que você tem. Você consegue enxergar o humano, o limitado, porque o seu pai também tenta incorporar e viver um personagem para corresponder àquilo que o mundo diz que seu pai deve ser. E teu pai também está aprendendo, assim como você. Então, eu tento construir, Ana e Thelma, uma ponte entre os corações para que a gente veja, né, e no final a gente vai ao encontro, né, daquilo que o Espiritismo nos diz, que nós somos espíritos que estamos juntos para aprender. Então, até mesmo sendo eu o pai e sendo responsável pela educação dos meus filhos, existem momentos em que a gente também é frágil e é humano. Isso não diminui a minha ascendência e a minha autoridade com os meus filhos. Se eu disser para os meus filhos que hoje eu não estou bem, eu vou criar vínculo, sabe? Isso aconteceu na minha vida pessoal, com as minhas filhas, e eu, ao longo do tempo, dos anos, eu fui percebendo o quanto é importante nós nos mantermos dentro do papel, mas entendendo a nossa própria humanidade no cumprimento da missão do pai, da mãe. Isso auxilia muito, né? Humaniza a relação e cria vínculo. E isso não significa que o pai perde a humanidade, né? De forma alguma. Ele está mostrando, eu sou tão humano quanto você. Eu erro e você também erra. E a gente tem que se perdoar aqui, afinal de contas, a gente é pais e filhos, né? Então não dá para a gente viver numa família com rusgas o tempo inteiro, né? Isso a gente vai levar para a eternidade, para outras vidas, quando a gente veio para agora para tentar resolver, né? Coisas que estão ali emperradas há muito tempo, que é esse papel da família, né, Adeilson? Sem dúvida alguma. Nós vivemos tempos difíceis, mas ao mesmo tempo nós vivemos tempos de grandes possibilidades de renovação, de alegria, de conquistas, né? A parte que nos cabe fazer, né, mesmo que a gente tenha experimentado uma fase
em que nós fomos muito autoritários, né? E agora a gente percebe que o autoritarismo não serviu para nada. Esse autoritarismo, ele nos distanciou dos nossos filhos. Então, a gente tem que ressignificar, entender, não se tornar permissivo, mas deixar aquele ponto em que a gente acredita que sabemos tudo, né? Nós somos reencarnacionistas e a educação pela ótica da reencarnação, ela não é uma via unidirecional onde só eu falo. A reencarnação é uma via de duas mãos, eu falo, eu aprendo, eu te ouço. Por isso que a gente tem que parar de falar com os filhos e passar a conversar. Ouvir o silêncio que eles fazem, prestar atenção, né, estar presente na vida deles. Nossa, eu achei interessante que você está colocando que aproxima mais as pessoas umas das outras, né? Esse é um exercício de autoamor e amor que você está abordando. Porque, pelo fato até, antigamente, as pessoas nem tinham tempo de conviver. Hoje tem um pouco mais, como você falou. Hoje tem um pouco mais, talvez até os conflitos estejam assim mais borbulhando mais pelo fato que antigamente as pessoas morriam, trabalhavam e aquela coisa toda. Hoje está tendo mais essa oportunidade. E eu acho que quando a pessoa está no papel de pai, de pais, ou no papel de filhos, tem que se desnudar, tem que assumir o seu papel e fazer a sua parte com carinho. E eu lembro de uma palestra sua que você atendeu uma garota de 13 anos e a menina estava com raiva do pai. E você falou para ela orar para ele, né? Para ela fazer uma prece para ele, olhar ele com os olhos, né, de amor. Então, assim, esse é um despertamento que a gente vai tendo em qualquer diversidade que a gente venha a ter, não é, Adeilson? Em qualquer idade, né? O amor, ele cabe em todas as idades, na infância, na adolescência. Nós precisamos exercitar, porque é interessante como as pessoas estão despreparadas para amar. Nós não sabemos ainda, né, Adeilson? Não sabemos ainda. Nós estamos prontos para revidar. Revidar nós sabemos muito bem. Então, quando você olha, né, eu fico impressionado, eu já presenciei casos de filho dizer para a mãe que a mãe nunca tinha dito que o amava, né? E quando houve aquele momento em que a mãe se rendeu, mas ela não disse que o amava, que não o amava, nem que o amava. A questão era com ela mesma, não era com o filho. Havia ali um sofrimento emocional com conotações espirituais dela com o pai dela. Então, ela estava fechada para aquela circunstância. Outras coisas que acontecem é quando os pais se separam, a tendência da filha é tomar as dores da mãe, né? E se é uma situação de separação em que o homem errou, a filha acaba cometendo os enganos, como os educadores também cometem, de tomar o pai pelo erro, e o pai não é o erro que ele cometeu. Ou a mãe não é o erro que ela cometeu, assim como o filho também não é o erro que cometeu. Então veja como falta para nós compaixão, paciência e alargar realmente os horizontes da nossa compreensão. O Espiritismo é uma lente poderosíssima para que a gente possa olhar as pessoas e olhar a nós mesmos por uma outra perspectiva mais humana, com mais compaixão. Constrói-se relações assim, ressignificando. É por isso que os papéis instituídos socialmente, eles são desafiadores. A gente reencarna e encontra as instituições, como a escola, a família, a igreja, o centro espírita. Então você vai tentar se encaixar ali dentro daquela instituição. Só que às vezes a gente não cabe dentro das instituições. E as instituições nos limitam, elas nos engessam. Não que elas sejam ruins, mas elas são limitadoras, são limitantes. E a gente precisa olhar com olhos realmente de compreensão de algo maior e não querer colocar as pessoas dentro de uma caixinha
doutrinária hermeticamente fechada, porque a vida não cabe numa caixinha hermeticamente fechada. Mesmo porque as instituições, elas também refletem um contexto, né, social. E muitas vezes aquele contexto é muito opressor. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Que nós estamos envolvidos em movimentos, às vezes, que nos limitam muito até a transmitir essa amorosidade. Porque entendemos que isso é uma coisa que nos desempodera, talvez, né? A grande questão não são as instituições, né? A questão são os homens. As pessoas. É a interpretação que o religioso dá. E a interpretação que o religioso dá vai muito do filtro emocional e dos transtornos que ele carrega em si. Exato, porque as instituições são feitas de seres humanos, né? Quando perguntam, eu estava final de semana, eu estava no Congresso do Espírito Santo. E sempre me perguntam por que os jovens vão pouco à casa espírita, né? Eu sempre tenho a mesma resposta de anos que eu já venho dando. Que o jovem precisa estar identificado e ver nas atividades da casa espírita, do grupo que ele pertence, representado o mundo dele, né? As angústias que ele carrega, as respostas que ele busca, mas é dentro da perspectiva dele, não é dentro da perspectiva do dirigente. Então a gente tem que ir ao mundo deles. Diante disso, fica muito complicado para os jovens se aproximarem de circunstâncias que estão fora do alcance do sofrimento que ele carrega em si. Uhum. Eu sempre digo que falar sobre o jovem é muito fácil, todo mundo fala. Falar para o jovem é outro departamento. Né? O dirigente tem que pensar se ele não está tratando o jovem na casa espírita como ele trata o filho em casa, né? Só falando. Sim. É importante. E até essa questão de levar os jovens para a instituição, a criança para a instituição, a importância dos pais presentes a esse momento, né? Porque não adianta você largar a criança lá no centro espírita, naquele horário, aí deixa lá, vai, sai, não sei o quê. Se eles estando presente, participando de outra atividade e tudo, você está dando exemplo, você tá agregando o teu filho, que olha só como eu estou participando disso. Então, assim, porque o filho, ele trabalha com exemplo, desde pequenininho, não é? Eu quero perguntar para você, Deilson, você nessas rodas de conversa, nessas oportunidades que você tem de conversar com jovens, o que você mais vê em termos de conflitos, de coisas que eles não compreendem, como é que eles se sentem dentro da família, o que você tem observado? O que eu mais observo é esse distanciamento, realmente, entre apenas a fala, o discurso e a cobrança. Então é evidente que tem que cobrar, é evidente que tem que ter disciplina, a gente precisa de disciplina, o jovem também precisa, mas o distanciamento, né, entre a visão dos pais e a visão dos jovens, e isso poderia ser conciliado com mais conversa. Conversa não significa abrir mão da autoridade. A gente não abre mão da autoridade. Pai é pai sempre. Quando a gente corre o risco de comprometer um pouco a relação é quando a gente acha que tem que ser amigo. Amigo eles têm na escola. Pai é com P maiúsculo, tem que estar ali e dizer, não vai porque eu te amo, não vai fazer isso porque não vai ser bom para você. Então a gente tem que ter essa medida, né? E mesmo que eles se rebelem, porque isso vai acontecer, é natural, porque eu me rebelei, porque eu fiquei com raiva muitas vezes, e nós ficamos, é natural. Mas essa presença, a gente fica na hora. Mas a presença dos pais, efetivamente, uma presença amorosa, de respeito, a gente sempre acaba recuando e se deparando e agradecendo. Eu conheci um jovem que me disse que estava muito triste. A mãe havia morrido, ele tinha ficado com o pai, e a tia dele me contou que ela ia levar esse jovem para casa dela, para ficar com ele, porque ele saía de casa 2h30 da manhã, 3 horas, e o pai nem ligava para ele. Ele queria que o pai ligasse.
Parece que o jovem quer mostrar, olhem para mim, né? Exatamente. Quando ela falou, a Thelma falou acerca do rapaz que se jogou e se matou na escola, ele mostrou a dor dele, o tamanho da dor que nos causa ver uma situação como essa, a angústia que gera quando você sabe que um garoto nessa idade, né, deu fim à própria vida. É proporcional à dor que ele carrega dentro dele. E muitas vezes a invisibilidade, né, não enxergar um corpo que você vai dar a melhor comida, o melhor plano de saúde. Perceber. Pode se matar, por exemplo, porque tem conflitos na área da homoafetividade. Eu não vou dar esse desgosto com meu pai, então eu prefiro me matar. Entende? Porque eu percebo quanto meu pai detesta isso, por exemplo. Então veja que as coisas, são instâncias, Ana e Thelma, que precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente traz para dentro da nossa casa como colocações que depreciem qualquer ser humano. Então é melhor a gente respeitar todo mundo. Eu posso ter a minha opinião, posso não concordar, mas eu não preciso fazer disso uma bandeira para desmerecer o meu semelhante, né? Eu quero perguntar uma coisa. Nessas rodas de pais enlutados, por filhos que se suicidaram, ou mesmo aqueles que estão lidando com a dependência química do filho, né, com a depressão, eles costumam dizer, eu era um jovem tão alegre, eu nunca observei nada. Que talvez se tivesse observado, teria tomado alguma atitude, né? Não estamos aqui para julgar esses pais. Porém, a minha pergunta é, será que sempre há sinais de o que está levando esse jovem para esses caminhos tão difíceis? Não, nem sempre, porque muitos pais depois colocam a mão na cabeça e, ficam sem entender o porquê daquela situação. É por isso que a gente tem que conversar até com o silêncio que eles fazem, né? Porque existe uma mudança. Quando existe um sofrimento muito grande no coração, uma angústia muito grande, a gente acaba mudando. Ou silencia mais, ou se aparta, não quer ficar junto, não quer almoçar junto e acaba se afastando. Mas é importante a gente frisar também, Ana Cristina e Thelma, que o adolescente, ele não programa o suicídio dele, ele se mata por impulso. Uhum. Então, uma contrariedade é o suficiente para ele fazer algo que era inesperado até para ele mesmo naquele momento. É por impulso. E aí não dá para voltar atrás, né? Eu sei de um caso de uma menina que se enforcou e que ela deixou assim, traços muito claros de que parecia que ela conseguiria voltar atrás depois do ato, mas a gente sabe que não é, que é impossível. Então, existem pessoas adultas que elas querem se matar, elas programam. Como é que elas vão dar cabo da própria vida? Sente impulsivo pela própria condição psicológica da sua estrutura mental, diante de uma situação que o agrave, causa um agravo para ele, ele pode se matar. Uhum. Aí você fica sem entender. Sim. É uma possibilidade. É muito grave. Não, eu estava pensando aqui, até no caso de um familiar que, com 12 para 13 anos, a pessoa começou a se machucar, né? Se mutilar e tudo, né? Então, aí a família foi alertada e tudo, e todo mundo acolheu a pessoa, né? Acolheu tanto na parte da questão espiritual, como na parte da questão prática, né, com psicólogo e tudo. Mas o mais importante é que nem foi a pessoa, vamos dizer, a criança, a pré-adolescente que foi a um terapeuta, mas, no caso, foi a mãe que foi terapeuta. Eu acho que tem que primeiro ir na origem, né? Não sei se eu estou indo certo na minha proposta, assim, na minha tese, que você tem que ver os pais primeiro, né, Adeilson? A gente ouve falar isso, né, que não existe
criança ou adolescente que precise de terapia, sem pais que precisam de terapia, né? A família pode estar adoecida, a família de uma maneira geral. Então, isso cabe para os dois lados, tanto para os filhos quanto para os pais. Todos precisamos de cuidados, né? Porque os pais têm o seu histórico de conflitos também, de sofrimento, que acabam, sem perceber, replicando na vida e na educação dos filhos. Então, todos nós precisamos nos esclarecer, e bendita a psicologia, a psicanálise, né, que está avançando e trazendo para a gente o espiritismo, né, que está permitindo hoje esse encontro para a gente falar de assuntos dessa natureza. Eu só queria te dizer, eu vou lançar um livro, que não é espírita, sobre feminicídio. Chama-se Até que a Posse nos Separe. Até que a Posse nos Separe. Eu escrevi como psicanalista, mas eu pretendo fazer palestras trazendo a visão também do espiritismo. Esses assuntos são assuntos urgentes, nós precisamos falar sobre eles. Muito importante. Muito importante. Eu queria, para a gente completar, porque estamos caminhando aqui para o final, Adeilson, quais seriam as mensagens, o que você traria para essas pessoas que nos assistiram, pais que estão nos assistindo, que querem tornar a sua família um ponto mais saudável, querem melhorar, digamos que não estão em situações ainda tão complicadas como as que nós falamos agora, mas querem trazer mais paz, porque a gente observa que muitas pessoas repercutem a violência que sofreram na infância. Sim. Eu observo um post, por exemplo, em que, sei lá, tem alguma situação ali de proteção de uma criança ou adolescente e as pessoas comentam, no meu tempo a gente era criado de outra forma, sempre uma forma violenta, e a gente não era assim. A gente venceu na vida e tal. Mas só que a gente não pode, a gente não entende que às vezes a gente está replicando um discurso violento e que nos faz mal, e que não necessariamente nós somos pessoas equilibradas, felizes e do bem, né? Então, como que a gente leva isso para a nossa casa? Que a gente observe que as violências que nós sofremos, nós não queremos transmitir para as próximas gerações, né? Como é que a gente pode encerrar esse programa, Adeilson, nesse sentido? A educação que não passa pelo afeto e pelo respeito, ela é uma educação que sempre deixa traumas. Então, as alegações de que no meu tempo eu fui tratado assim ou assado, eu posso ter apenas um discurso, o que não retrata a realidade do meu coração e das angústias que eu ainda carrego em mim, por não saber manifestar afeto, por não saber me aproximar dos meus filhos. Eu posso amá-los e, ao mesmo tempo, impor respeito e impor disciplina. Então, não existe solução que não passe pelo amor e pelo respeito. As construções, para se manter a família saudável, é importante que todos estejam ali, não é? Enxergando uns aos outros e dando sentimento e sentido de pertencimento à relação. Não escolher um filho em detrimento de outro, todos com as suas características singulares, porque todos são singulares. Tem filho que você coloca no alto da montanha e empurra, nem assim o condenado rola. Tem outro filho que já bate asas e vai embora. Características evolutivas do espírito imortal e também o legado de tudo aquilo que a gente vai dando. A gente começa a cuidar dos nossos filhos desde a infância, desde o colo. O colo é o primeiro ambiente psíquico seguro que a gente experimenta quando escutamos a batida do coração da nossa mãe, a voz que ela tem. Para ganhar autonomia, são processos que vão se desenvolvendo. Então, amor, afeto, respeito. E essa dureza, né, que muitos pais têm, porque meu filho tem que dar certo, né, e o mundo é difícil, como é que a gente pode trazer afeto, mas também deixando o filho seguir seu caminho, né? A gente não tem como se apropriar das escolhas dos nossos filhos. Nós, pais, deveremos ser facilitadores da vida deles e não proprietários. Por isso que é importante conversar.
se eles vão dar certo ou não vai depender mais deles do que do meu discurso autoritário, né? Porque eu estou fazendo uma fala mais para o mundo do que para a realidade mesmo. Eles serão aquilo que eles decidirem, mas enquanto eles estiverem a caminho comigo, a mim cabe abrir janelas, mostrar horizontes bonitos de respeito e mostrar também que a vida traz desafios, que existem tempestades, mas se nós estivermos juntos, respeitosamente, amorosamente, fica mais fácil de passar. Nossa, a gente podia ficar aqui falando horas, né, com a Adeilson, porque é tanta coisa para explorar, mas eu tenho que respeitar o tempo aqui do programa. Então, Thelma, obrigada por você estar aqui conosco. Adeilson, super obrigada. Tua experiência, tua calma, tua capacidade de comunicação, né, e você trazendo esse olhar da doutrina espírita, a gente tem certeza que quanto mais você espalhar essa mensagem, né, que você possa reunir pais e filhos e ir buscando essas soluções de conflito, a gente vai caminhando, né? Com mais pessoas como você, a gente vai caminhando para uma sociedade mais pacífica, né? Porque é o objetivo da nossa encarnação aqui, sermos também pacificadores, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, principalmente em casa com nossos filhos, eu imagino, né? Então, você falou de Leon Denis. Sim, você falou de Leon Denis, e eu cometi essa falha. Então, eu vou sugerir a todos que nos assistem que leiam o livro Depois da Morte, o capítulo 54, que se chama A Educação. É um verdadeiro tratado pedagógico de educação dos nossos filhos. Parece que Leon Denis escreveu ontem à noite. Escreveu para nós agora, né? Perfeito. Desculpe, viu? Imagina, Wilson, a gente só tem a agradecer a você. Você quer se despedir aqui do nosso público? Eu que agradeço, Ana, a oportunidade de ser útil. Obrigado, Ana, Thelma, a outra companheira que não pôde estar presente, que ela receba também o meu abraço. E a gente aguarda aí uma oportunidade para falar desses assuntos, porque não tem fim, né? São assuntos muito complexos, efetivamente. A gente quer trazer você quando você lançar seu livro, tá? Ok, será um prazer. Gostaríamos muito de ouvir falar sobre isso, porque a gente quer trazer questões do cotidiano à luz da doutrina, e acho que você vai trazer um tema muito importante para a gente. Pode ser bastante relevante. Então já fica o convite. Obrigada por você ter aceitado essa participação. E a todos vocês que nos assistiram, nós vamos ao ar quintas, 18h45. Temos uma playlist maravilhosa com mais de 430 programas no canal TV Comunhão no YouTube. Nos acompanhe lá. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se vocês gostaram, deixar o seu like, comentar conosco também, que é importante para a gente transmitir mais as reflexões que a gente trouxe aqui para outras pessoas, outros públicos. Muito obrigada a todos, até semana que vem.